Olá, esse programa vai falar de diabetes mellitus tipo 1, síndrome que acomete 564 mil pessoas no Brasil. Eu sou Cassiana Tormin e vou entrevistar o deputado Zacarias Calil, do União de Goiás, que é médico e um dos autores do projeto de lei que classifica o diabetes tipo 1 como deficiência para efeitos legais. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês à disposição. Deputado, primeiro vamos aqui aproveitar os conhecimentos médicos do senhor. Conta para gente primeiro o que que é o diabetes tipo 1, né? Não sei se a gente pode chamar de doença, e por que que o senhor defende que seja considerado uma deficiência? Então, o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, né, que ele cria anticorpos que promovem a destruição das células betas do pâncreas. Então, com isso, você diminui a produção de insulina, né, que é esse hormônio necessário para o controle da glicemia, da glicose no sangue. Então, com esse diagnóstico, o paciente passa a depender assim, do uso de insulina injetável, né, o resto da vida. E tendo que, às vezes, aplicar múltiplas injeções diárias. Então, Ou hoje, seja, não no tem mundo cura, né, inteiro, deputado? não tem cura. Até o momento, não. Você vê que no Brasil, hoje, nós temos 17 milhões, né, de pessoas diabéticas no Brasil, sendo que 565 mil são portadores de diabetes mellitus autoimune, né? Então, com isso, varia também de acordo com a idade, né? Por exemplo, cerca de 110 mil pacientes, eles são abaixo de 20 anos de idade. E cerca de 455 mil acima de 20 anos. Então, é uma doença que, pelas pesquisas que foram realizadas, 25% desses pacientes não conseguem um controle adequado dessa patologia, né? E ela é uma doença silenciosa, uma doença crônica, que ela vai provocando muitas alterações que às vezes são imperceptíveis no dia a dia, né? Por exemplo, ele leva a retinopatia diabética, ele leva a obstrução de vasos sanguíneos, né? Artérias e veias. Tem paciente que evolui até para amputação. Então, tem aquelas neuropatias, né? Aquelas doenças periféricas, assim, na pele, e todo o organismo como um todo, né? O diabetes atinge principalmente a parte renal. E muitos pacientes partem depois para hemodiálise. Isso é muito sério, né? Porque além de você aumentar o custo dessas atividades todas, o paciente fica aí na dependência. E grande parte deles são jovens, que estão na fase mais produtiva da vida e, de repente, eles são impedidos de fazer determinadas situações, principalmente no adolescente, que envolve até a depressão, né? Isso é muito sério. A pessoa às vezes não aceita. Então, é um problema de saúde pública. Eu costumo dizer que o diabetes realmente a gente tem que ter muito cuidado em relação a essa doença, principalmente os insulinos dependentes. Por exemplo, eu tenho pacientes aqui que as mães pararam de trabalhar. E mesmo nessas audiências públicas, a gente vê muito isso. Né? Os pais, as mães principalmente, pararam de trabalhar para acompanhar essas crianças na sala de aula. Porque se você fizer uma dosagem errada, principalmente se a criança for pequenininha, se fizer uma dosagem errada, você pode levar essa criança a um coma hipoglicêmico, que é muito grave também. Ela apresenta convulsões, né, desmaios, e uma série de fatores que tem criança que você tem que ter o controle da diabetes. Por exemplo, você fura o dedo, né, que usa a canetinha, e mais aquele sensor com uma fita. E outros que têm mais condições, você utiliza aquele. É tipo um botãozinho que você coloca no braço e um aparelhinho que pode ser também adaptado ao celular, né, um aplicativo, e você vai mantendo o controle da glicemia. Então, são situações que levam, sim, à gravidade, tanto no adolescente também, quanto na idade adulta. Né? Então, o Deputado, que a gente tem visto, pois não, não pode concluir o raciocínio do senhor. o que a gente tem visto que né, a questão de dificuldade de acesso ao trabalho de jovens e adultos, né, como eu disse.
Então, por exemplo, no Brasil, o país não conta ainda com uma política pública estruturada para o paciente com esse tipo de diabetes. Tanto é que 25% dos pacientes apresentam um controle adequado. Quer dizer, você tinha que ter muito mais controle em relação a isso, né? No qual eles possam desenvolver essas doenças, como eu já falei. Então, deputado, se essa proposta for aprovada, mesmo ela vai passar por algumas comissões, depois terá que ser analisada também pelo Senado, o que que isso vai trazer de benefício na prática para esses doentes, aí, esses pacientes do diabetes tipo 1? O que que vai mudar se o diabetes se tornar classificado como uma deficiência? Então, ele vai ter também todos os benefícios que os outros pacientes que são deficientes, né, têm. Eles vão ter, isso aí vai melhorar muito a condição de vida deles. Porque, veja bem, igual eu te disse anteriormente, se uma pessoa tem uma deficiência, ele tem determinadas, assim, eu, deixa eu regravar isso aqui, Uhum. benefícios, né? Ele tem determinados benefícios que a lei protege. E o paciente diabético, ele não pode trabalhar, por isso que eu vejo a incoerência disso. Ele não pode trabalhar com máquinas na iniciativa privada. Não pode dirigir veículos, né? Por exemplo, um carro de motorista, alguma coisa assim. Ele não pode entrar nas Forças Armadas porque exige uma atividade física muito importante, que ele pode desenvolver um quadro de hipoglicemia. Na escola também ele sofre determinadas situações que prejudica até os familiares, né? Porque a mãe tem que estar sempre lá acompanhando para fazer, por exemplo, a dosagem de insulina, dosar a glicose do sangue e ver se essa criança está passando mal ou não. Isso é muito comum, viu? Esses pacientes apresentarem hipoglicemia, eles desenvolvem convulsões, sudorese, queda de pressão, desmaio, uma série de coisas. Então, muitas mães deixam de trabalhar em função disso. Então, isso vai beneficiar a família como um todo, né? Para que você possa ter a sua qualidade de vida também. Uhum. Porque não é só você ter uma deficiência macroscópica, você vê um paciente que é cadeirante, um paciente que tem deficiência visual. O que a gente quer contribuir é que o paciente que ele apresenta uma deficiência intracorporal, né, que seria a falta de insulina. Então, isso aí é muito importante. Tá certo, deputado. Muito obrigada por sua participação mais uma vez aqui com a gente no Palavra Aberta. Eu conversei com o deputado Zacarias Calil, do União de Goiás, sobre a proposta que considera o diabetes mellitus tipo 1 como deficiência. Até a próxima.